E hoje, ao abrir a sessão do Tribunal Superior Eleitoral, a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, defendeu a atuação de Alexandre de Moraes em resposta à reportagem da Folha, que revelou o uso do TSE fora do rito pelo ministro para realizar relatórios e abastecer os inquéritos abertos pelo Supremo. A propósito de notícias que têm sido veiculadas a respeito do ex-presidente desta casa, ministro Alexandre de Moraes, um grande ex-presidente que cumpriu um enorme papel, como é de conhecimento geral do país, nas eleições de 2022, e apenas fazer algumas observações. Em primeiro lugar, notícias que têm sido veiculadas sobre a acumulação de cargos de ministros do Supremo Tribunal Federal e de ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrar a todos que esta é uma escolha constitucional que o Constituinte vem fazendo desde a década de 30 do século passado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, como os ministros do Superior Tribunal de Justiça, compõem esta casa, honram a história desta casa por determinação constitucional. Vale lembrar que os ministros do Supremo André Mendonça e Cássio Nunes Marques silenciaram sobre as graves denúncias reveladas pela Folha contra Alexandre de Moraes. Já o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse hoje em entrevista ao portal UOL que Alexandre de Moraes cometeu irregularidade ao usar o TSE de maneira informal para investigar críticos. No entanto, o ex-ministro disse considerar um ato extremo um eventual pedido de impeachment do magistrado. Consta, deixa eu começar essa rodada com você. Inclusive, você entrou aqui conosco na terça-feira, logo que essa notícia foi publicada pela Folha. Você é um dos envolvidos, inclusive, foi citado aí numa troca de mensagens entre o juiz auxiliar e o perito criminal, que assessoraram ali o ministro Alexandre de Moraes, que usou todo o aparato de vigilância do TSE fora das regras para investigar aí aliados de Bolsonaro e outras pessoas. A gente comentou ontem algumas manifestações de ministros do Supremo ontem no plenário, né? O decano se manifestou, Gilmar Mendes, também o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e o próprio ministro Alexandre de Moraes. Hoje, então, a gente aguardava, né, um posicionamento da presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, que mais uma vez também saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Ninguém solta a mão de ninguém, né? É uma reação esperada, porque tem muitos cúmplices aí nesses crimes cometidos pelo ministro Alexandre. Ele não fez isso sozinho. E no caso da Carmen Lúcia, de onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Ela é uma sonsa. Ela é aquela que diz cala a boca, já morreu, censura nunca mais, depois admite que é censura, mas diz que em caráter excepcionalíssimo até segunda-feira pode, né? Talvez do ano 2125. Então, ela está lembrando aí o esforço homérico do Alexandre nas eleições. É verdade, né? Eu acho que o Lula tem que ser grato a isso. Não sei se é um recado para ele ou não. Tem gente especulando que essa fritura do Alexandre está sendo coisa do próprio PT, mas o fato é que para o resultado das eleições, não resta a menor dúvida que esse ministro, que está claro agora, né, cometia crimes porque fora do rito, informalidade, são eufemismos para ilegalidade. Ele mandava seus capangas irem lá, agora até com acesso à polícia, como vamos falar, né, e buscava os alvos a priori e mandava eles produzirem material. Né. Eu estou achando até graça em muita gente hoje dizendo que é normal o TSE ter poder de polícia. Bom, mas o poder que o Alexandre de Moraes tinha, nem a polícia tem. Vamos combinar, né? Então, tudo isso desculpa esfarrapada. E eu acho que todo mundo que está saindo em defesa do indefensável vai se queimar. Vai ficar, obviamente, perante o público e perante até a justiça, se um dia ela for retomada no Brasil, como cúmplices. Porque vamos lembrar que o que a Folha soltou até agora é a ponta do iceberg. O próprio Glenn Greenwald já disse. Eles têm mais de 6 gigas de conversas. Eles soltaram 3 diazinhos aí, né? E já é um escândalo o que temos. Então, acho que a turma está sendo muito precipitada em prestar esse tipo de solidariedade. Sei lá, né? Que tipo de persuasão, de argumento o ministro Alexandre tem para conseguir essa solidariedade e esse espírito de corpo. O próprio Nunes Marques e o André Mendonça estão sendo claramente covardes. Isso precisa ser dito também, né? Aliás, aqui um parênteses, há um abismo entre o legado do Trump nos Estados Unidos, com as 3 escolhas que fez para a Suprema Corte,
e o péssimo legado que o Bolsonaro deixou nessa área com essas duas escolhas medíocres, né? Tinha muito nome melhor. E outra coisa, né? Fica claro que esse poder arbitrário, esse abuso de poder, essa ilegalidade cometida pelo Alexandre tinha alvos certos, que eram sempre pessoas de direita, conservadores, ditos bolsonaristas. É curioso, né, que ele estava usando o tal poder de polícia com informalidade, com jeitinho dentro da instituição e tudo, né? Mas não tinha um Janones da vida para ser investigado. Não tinha um esquerdista para contar a história. É como se a esquerda não mentisse, né? O Janones agora virou nossa referência moral no Brasil. Pelo menos é isso que a turma do STF dá a entender. E acho que eles estariam de acordo com essa afirmação, né? É preciso voltar aos tempos em que falar a verdade é importante e mentir é errado, diz o Barroso, defendendo Cesare Battisti como alguém inocente, João de Deus como alguém com poder transcendente, Janones como o bastião da verdade. Esse STF é uma vergonha nacional. Piotr, a declaração da Carmen Lúcia, presidente do TSE, então se junta, né, em defesa ao ministro Alexandre de Moraes, ao que fizeram ontem o ministro Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, o próprio Flávio Dino, também que se manifestou. E aí a gente traz agora o contraponto, o aposentado do STF, Marco Aurélio Mello, que disse o seguinte: acho irregular o pedido informal de relatórios ao TSE. A forma de um órgão se dirigir a outro é de ofício, documentada, sujeita a constatação. Toda concentração é ruim, a prática de atos à luz do dia é primordial para que se preserve princípios e a ordem jurídica, fecho aspas aqui para a opinião do ministro Marco Aurélio Mello, tudo que não aconteceu ali numa troca de mensagens via WhatsApp. Tinha um grupo, inclusive com o nome do grupo, Inquéritos, sim, em que eles trocavam mensagens e pediam aí produção de provas e relatórios. Uma justa homenagem ao ministro Marco Aurélio, ele foi o primeiro a chamar isso aí, aquele inquérito de 5 anos, já passa de 5 anos, o das fake news, de inquérito do fim do mundo. Aquele que ontem eu lembrei aqui, a Raquel Dodge, então, Procuradora-Geral da República, chamou o Supremo como de tribunal de exceção e de inquérito ilegal. Vou ao caso da ministra Carmen Lúcia. É interessante como eles pegam só a parte que interessa, né? Ela diz, desde os anos 30 do século passado, o congressista entendeu que os ministros do Supremo, do STJ, é que compõem a Corte de Justiça, o TSE. Bom, tudo bem, é um fato. É um absurdo que seja assim, mas é um fato. Então, é assim que é, assim que será. Muito bem. Mas é justo que, justamente, o presidente do TSE, naquele momento, seja exatamente o mesmo ministro do Supremo que vai julgar o que ele determina. Esse é o ponto. No mínimo, tem um conflito de interesses. É esse. Mas eu não posso mexer na composição do TSE porque assim o congressista decidiu. Tudo bem. Eu gostaria que eles tivessem esse apreço pelo Congresso mais vezes, porque a gente tem denunciado aqui por várias vezes, inclusive o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, de invasão de prerrogativas. Em alguns momentos, não é o que o congressista decidiu que o Supremo faz. Aí o Supremo vai lá e atropela. Mas vamos lá, só vou me restringir a esse ponto. É natural, a ministra Carmen Lúcia acha razoável que o presidente do TSE, que está produzindo, na corte dele, na corte eleitoral, produzindo essas provas de acordo com o que ele quer, na condição de ministro do Supremo que vai julgar dentro desse inquérito, ou das fake news, ou das milícias, ou seja lá qual for, porque nenhum deles tem fim, então eu posso citar qualquer um, eles não acabam. É esse o ponto. Eles acham que ninguém está enxergando isso, que ninguém percebe. Eu estou chamando de conflito de interesse, e eu estou sendo elegante aqui, é muito mais do que conflito de interesse. Não trata-se como absoluta normalidade. Aí a gente ouviu os argumentos de ontem seguinte, mas o momento era difícil. O momento difícil permite irregularidade, ilegalidade, atropelo da lei? Se for baseado nesse conceito, então pode-se fazer qualquer coisa. Os fins justificam os meios, porque é isso que eu estou entendendo. Naquele momento, foi o que o ministro Barroso disse ontem. E, de alguma forma, a ministra Carmen Lúcia, digamos, sem exatamente tanto empenho assim na defesa do ministro Alexandre de Moraes, está dizendo hoje. Foi um grande ministro num momento conturbado e tudo mais. Tá, mas os fins justificam os meios. E, de novo, eu só quero a resposta do Supremo. Eu acho que o Supremo deve isso à sociedade brasileira. Em nome da transparência. É natural, se o ministro do Supremo
pode ser presidente do TSE, ele não pode estar presidindo um inquérito que ele, ministro do Supremo, presidente do TSE, está julgando ou está fornecendo informações. Eles não tocam nesse assunto. Deixa eu passar para o Silvio, mas antes a gente vai resgatar um vídeo de 29 de maio aqui deste ano, quando o ministro Alexandre de Moraes se despediu da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, então, assumiu o comando e aí ela fez também, elogiou a gestão do ministro à frente da Corte Eleitoral. Foi muito, talvez, mencionado e repetido em 2022, especialmente num momento gravíssimo da história brasileira, naquelas eleições, que Vossa Excelência era, estou citando entre aspas, mas poderia ser dito por qualquer um de nós, a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Mas, para nossa sorte, Vossa Excelência é um juiz e haver leis é imprescindível. Haver juízes que garantam a lei é inadiável, é urgente em qualquer situação. As leis são necessárias, mas elas não são suficientes se não forem postas em práticas e garantidas por um poder judiciário independente, uma imprensa fortalecida e livre e uma cidadania participante e responsável. E isso se garantiu exatamente pela atuação de Vossa Excelência. Pois é, Silvio, por isso não surpreende, né, a manifestação da ministra Carmen Lúcia hoje à frente do TSE. É difícil entender o que a ministra Carmen Lúcia fez com a biografia dela. A ministra Carmen Lúcia tem um voto magistral na ação penal 470, que foi julgada em 2012, era a ação do mensalão. E outras manifestações seguintes. Eu fui procurar uma agora há pouco, Paula, por exemplo, quando da prisão do Delcídio Amaral, ex-senador, e também seguida de uma manifestação de quem à época era o decano da corte, Celso de Mello. E a Carmen Lúcia, e para quem tiver interesse em procurar, procure no Google a justiça, o crime não vencerá a justiça. O Google vai entregar esse discurso. E ela fala claramente, não passarão sobre novas esperanças do povo brasileiro, porque a decepção não pode estancar a vontade de acertar no espaço público. Não passarão sobre a Constituição do Brasil. O crime e as iniquidades não vão se sobrepor à Constituição, ao rito. O ministro Celso de Mello responde, na época, quem transgride tais mandamentos, não importando a sua posição estamental, se patrícios ou plebeus, governantes ou governados, expõe-se à severidade das leis penais e por tais atos devem ser punidos exemplarmente na forma da lei. Imunidade não constitui manto protetor de supostos comportamentos. Essa última frase, essa que eu li agora, é do ex-ministro Celso de Mello. O rito processual, ele existe para assegurar garantias constitucionais. Portanto, o rito jurídico deve ser respeitado. Quando o ministro Alexandre de Moraes diz eu não ia me auto-oficiar, ele está errado. Ele deveria sim se auto-oficiar. Quando o gabinete dele, que agora nós vamos chegar lá com novas notícias que a Folha de São Paulo tem divulgado, são 6 gigabytes, ou seja, podem se preparar, porque, conforme Augusto Nunes disse ontem, eles não serviram talvez o prato principal ainda, eles começaram a trazer as informações. Há muito mais, muitas outras coisas aconteceram naquele gabinete, naquela equipe que tinha policial civil, perito forense, juiz de instrução, juiz auxiliar, e todos eles decidiam o destino de pessoas num grupo de WhatsApp. Há muito mais a se descobrir. E o Brasil descobriu, inclusive, que essa equipe existia. Porque para muita gente, sequer esse gabinete paralelo do ministro Alexandre de Moraes, que se mistura, não se sabe aonde começa o gabinete do STF e aonde termina o gabinete do TSE, para muita gente isso é uma novidade. Então, o que a ministra Carmen Lúcia, assim como outros ministros fizeram ontem, Gilmar Mendes, o atual decano, o ministro Flávio Dino, e aqui eu faço um parêntese a ele é um comunista, militante comunista, tanto que ele
foi buscar a seguinte frase: precisa ter poder de polícia. Lavrent Beria, eu imagino que comandou tudo isso em 1937, 38, na ex-União Soviética, deve ter aplaudido. Mas os demais, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que leu um discurso, todos eles estão nervosos e apreensivos. Eu estou afirmando isso? Não. Os jornalistas da Globo News afirmaram isso hoje. Que há um clima de tensão e de irritação com tudo que está acontecendo, com as descobertas. Portanto, se os jornalistas que trocavam mensagem de WhatsApp, ou trocam ainda, com os ministros do Supremo, que se vangloriam disso diante das câmeras, estão dizendo que há um clima de apreensão, esses ministros que estão se antecipando ao que pode ainda vir à superfície, podem estar se precipitando. É um alerta apenas de quem está fazendo uma leitura dos fatos. Assim como, e finalizo, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não deveria ter se antecipado em defesa de Alexandre de Moraes, porque há uma notícia-crime protocolada pelo Partido Novo. Portanto, ele antecipou o juízo do fórum, do parquê, que é o agente de acusação nesse caso. Bom, agora 18h20, Augusto, deixa eu só registrar aqui nossa audiência. Mais 98 mil telas acompanhando, chegando a 100 mil telas nesta quinta-feira, 15 de agosto. Lembrando sempre que, além das telas aqui que nos acompanham no canal da Revista Oeste, tem mais de 40 rádios, web rádios e TVs que também acompanham aqui o Sem Filtro em todo o Brasil. Diga, Augusto. Bom, eu vou fazer primeiro algumas observações e começo concordando de novo com o Silvio. Está só começando. Mas o que sabemos já é suficiente para dizer o seguinte: não me surpreende, né, não me surpreendem as manifestações do decano, do presidente, dos representantes ali da cúpula do Supremo, pelo seguinte: eles estão homenageando o homem que fez o serviço sujo por eles durante anos. Era mesmo, tá certa, Carmen Lúcia, o homem certo no lugar certo. Eles precisavam de alguém sem escrúpulos, sem nenhum respeito a princípios jurídicos, para fazer o que fez o Alexandre de Moraes. Então, alguma gratidão eles têm de demonstrar. Começo de conversa. Segundo, Carmen Lúcia. Carmen Lúcia é assunto de jantares que o nosso decano tem com amigos. Ele disse que foi cooptada por ele. O Gilmar diz que foi cooptada. Cooptada, eu sei, é o seguinte, para traduzir o palavrão. Cooptação é você fazer com que alguém faça tudo que você quer. Pronto, está cooptado. Ele, quando foi cooptado pelo Gilmar, ela é um Gilmar na sua versão feminina. Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele já votou em todas as direções, já elogiou a Lava Jato, já disse que a Lava Jato, já disse o contrário do que diz agora, um bando de torturadores aí treinados pela CIA, mas ele já disse que a Lava Jato estava tão certa que devolveram o dinheiro. Então, o Gilmar vai jogando onde interessa. Agora, ele é o chefe da bancada, vai ter que pagar por isso também, porque ele dizia, entre outras coisas, que a prisão prolongada, toda prisão prolongada que não tenha sido resultado de uma sentença é tortura. Então ele concorda com a tortura. O Barroso também se manifestou em defesa não viu nada de errado no que fez o Alexandre de Moraes. Ele também não viu nada de errado no que fazia o João de Deus e o Cesare Battisti. Esse consegue enxergar inocente até num serial killer de filme americano, quando convém. Mas vai aparecer mais coisa para ele examinar. A gente tem de ter paciência. Pois bem, eles usam, como eles entraram no caso da Revista Oeste, eles também me dão o direito de
de falar na primeira pessoa, tá? Eu conheço os ministros do Supremo, todos eles, já entrevistei quase todos. Eles me conhecem também. E devem ter conhecido um pouco mais, porque pediram que o sujeito lá, o nosso perito, né, dos diálogos, como é que é o nome dele? Eduardo Talhaferro. Ele desse um jeito, procurar as coisas e tal. Então ele deve ter procurado isso aí. Certamente procurou alguma coisa sobre o Zé Roberto Guzzo, eles conhecem. E o Guzzo também conhece. Então é o seguinte, esses caras, eu não dou a eles o direito de me envolver em qualquer coisa ligada a golpismo, porque eles me conhecem e sabem que isso é canalice. Canalice. Alguns deles, começando pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes nasceu no dia em que foi promulgado, foi decretado o AI-5. E eu já estava tentando defender a democracia. Agora vem apresentar o Alexandre de Moraes como salvador da democracia brasileira. Ele é a maior ameaça ao sistema democrático brasileiro. Pelo que fazia e pelo que fez sem que a gente soubesse, e estamos descobrindo agora. Ele defende a democracia e nós, da Revista Oeste, somos os golpistas. Eu quero que eles expliquem, porque o Barroso disse, não, ele só pediu providências contra pessoas já investigadas e tal. O que o Constantino fez para ser investigado? Em que momento o Constantino agiu a favor do golpe? Então vamos personalizar isso também. Eles falam, não, o homem é intocável. O Alexandre defendeu a democracia num momento difícil. Mentira. Mentira. Ele escolheu um lado e não conseguiu investigar ninguém do lado que ele pretendia ver no poder para formar o consórcio que existe hoje governando o Brasil. E o mandato está chegando ao fim graças a essas revelações que, repito, só começaram. Em que momento eu fui golpista? Faz muito tempo que eu trabalho publicamente e vi o aparecimento de cada um. Eu nego a eles o direito de me fazer qualquer tipo de acusação. Eu nego. Eu tenho o direito de acusá-los agora de serem coniventes com um crime explícito e comprovado. O réu, repito, é o Alexandre de Moraes e, por consequência, todos os que o apoiarem também devem ser julgados. Eles estão tentando justificar porque não entendem disso e não sabem que uma série jornalística desse tipo não começa com o principal. Ainda vai aparecer mais coisa. O silêncio de alguns ministros, eu espero que seja um silêncio apenas cuidadoso e temporário, por um curto período, que é a hora de eles começarem a se manifestar em nome dos brasileiros indignados. Eles estão irritados com o que nós dizemos, nós é que estamos. É o povo brasileiro. O Alexandre é tão popular, tão querido por ter defendido a democracia, candidate-se a qualquer cargo ou apareça na Avenida Paulista. Os seus apoiadores devem promover uma manifestação em favor do Alexandre de Moraes. Por que não convocam? E está na hora da oposição também partir para cima deles. É essa a expressão. Eles estão enfraquecidos. É o discurso violento de quem se sente fraco. Tá? Nenhum ditador, e o que há é uma ditadura do judiciário, como ficou claro, na sessão em que eles elogiaram o Alexandre de Moraes, o que há é uma ditadura acabando. Se insistirem nos mesmos métodos, vão sair mais cedo. Por enquanto, o Alexandre de Moraes está investindo contra alvos inviáveis no momento. Um exilado,
né? Outra pessoa já está punida, etc. Não podemos permitir que recomecem prisões e punições. Está brigando com Elon Musk, sobe a multa. Ele está agindo com o assodamento de quem sabe que está no pântano e o pântano é muito maior do que sabemos até agora. Bom, diga, Augusto, claro. Se é tudo natural, se é tudo legal, por que o ministro auxiliar e o seu comparsa no Supremo, no TSE, por que eles não fizeram tudo às claras? E por que tantos cuidados, né, nas mensagens trocadas entre eles? Olha, não pode aparecer tal coisa. Olha, não sei o que. E a frase definitiva é: quando ele cisma com alguma coisa, é uma tragédia. Pois bem, tem sido uma tragédia para o Brasil. Agora será uma tragédia para o Supremo.